Gente, olha que lindo que eu vim trazer o passo a passo de hoje, simplesmente maravilhoso. Você vai amar fazer esse sapato. Você pode fazer da cor que você deseja. É exclusivo aqui do canal para você. Para poder fazer esse sapato, você tem que assistir primeiro este vídeo completo, tirando todas as dúvidas antes de fazer ele. E logo depois assistir o vídeo desta base. É um chinelo, tirei a correia, mas no outro vídeo tem tudo explicadinho como fazer esse crochê em volta, né? Furar tudo bonitinho, como fazer o forro, tudo explicadinho lá. Todas as dúvidas que você tiver vai estar lá nesse vídeo. Eu vou deixar o link logo aqui abaixo deste vídeo. Você clica no link e vai levar você direto no vídeo. Para poder fazer esse trabalho de hoje, eu vou estar usando a agulha 2.5. Eu vou estar usando a agulha, a número 4. Ver se dá para você ver aí. Vou estar usando a número 3 também. E as agulhas de tapeçaria, vou usar de 2 tamanhos, não sei a numeração, mas para que você tenha uma noção, essa nós vamos trabalhar com a linha de polipropileno e essa é o barbante número 6. A linha que eu vou estar usando de polipropileno é a grossinha, o tex dela é 388 e o barbante é o número 6, é a marca aí da sua preferência. Se caso você não tenha as 3 numerações dessas agulhas, você vê, por isso que é importante você ver o vídeo, porque pode ser que com apenas 2 agulhas você consegue fazer esse sapato. É porque eu tenho dificuldade de trabalhar com barbante número 6 com numeração menor. Então, só a primeira base que eu vou ter que usar 3 para poder encaixar aqui na linha de polipropileno para poder puxar o barbante. Por isso que é importante você assistir primeiro para depois fazer o sapato. Para poder fazer esse parzinho de sapato, eu usei foi um cone desse aqui de 600 metros, mas ele já estava usado, deu para fazer esse, vou fazer o outro, provavelmente vai sobrar um pouco. Então, um cone desse aí provavelmente deve dar para fazer de 2 a 3 pares aproximadamente, eu calculo. E a linha de polipropileno eu usei só um pouquinho mesmo para poder passar em volta e nós vamos fazer mais uma carreira. Depois que você assistir esse vídeo todinho, você vai no vídeo da sola e você vai entender o que eu estou dizendo aqui agora. Aqui está o fio, que a gente vai fazer o fechamento da parte de cima, que fica essa parte, aqui está a quantidade que eu preciso. E o outro fio eu não cortei, porque nós vamos fazer pontos baixos por toda a volta. Então, eu vou deixar esta quantidade aqui reservada para a gente fazer o fechamento da parte de cima, que é este aqui. E o outro que tá no cone, não cortei. A quantidade de fio que eu preciso para poder fazer o fechamento desta base, vou deixar ela de lado aqui um pouco. E o outro eu não cortei, que é do cone. Eu vou deixar esse fio e vou puxar esse do cone. E vou fazer pontos baixos por toda a volta. Eu vou estar trabalhando, olha, eu vou mostrar para você. Nesses pontos, olha, nessas 2 argolas, ó, assim. Vou passar aqui, ó, fazendo pontos baixos, ó. Nessas 2 argolas. Aqui. Em cada pontinho, cada ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. Pegando assim, ó, nas 2 argolas. Deixa eu ver se dá para você ver bem. Aqui assim, ó. Não pode pular nenhum, fazer em todas. Então, vou estar trabalhando com a agulha 2.5, mas se você tiver a 2, a 2.2, pode ser também. Então, vou encaixar a agulha nesse pontinho, essas 2 argolas, olha, e vou puxar o fio. E vou fazer 2 correntinhas. Se você está gostando do passo a passo, está fazendo esse sapatinho aí juntinho aqui comigo, não esquece de deixar aí um like para o YouTube estar recomendando para outras pessoas também poderem fazer esse sapatinho aí com a gente.
Então, continuando, não vou laçar a linha. Eu vou vir no próximo ponto, ó, nessas duas argolas, e vou fazer um ponto baixo. Na próxima, passando a agulha, ó, nas duas argolas, e vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazendo assim por toda a volta, sem aumento e sem diminuição. Ó, em cada argola, porém, passando nas duas. Então, vou fazer assim, deste jeitinho. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Vou fazer assim, ó, por toda a volta, todinha. Quando chegar nessa parte, eu volto com você. Terminei de fazer todos os pontos baixos por toda a volta. Ele fica desse jeito. Chegando no final, eu vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha que foi feita de início da carreira. Então, vou fazer assim, um ponto baixíssimo. Puxo, corto o fio, deixo uma ponta para poder fazer o arremate. Eu vou esconder ela aqui por dentro, ó. Ou do lado de cá, né? Aqui vou passar o fio aqui assim, ó. Esconder ele, aí vai vir, né, aquela parte do barbante por cima e ela vai ficar escondida aqui por dentro. Esconde assim. Faça um nozinho, queima, porque linha de polipropileno, você que nunca trabalhou com ela, ela tem que queimar as pontinhas para não soltar. Depois que queima também, dificilmente ela solta. Então, fica desse jeito. Aqui está a linha, a quantidade que a gente precisa para poder fazer o acabamento na parte de cima, o fechamento, né, na parte de cima. Antes de fazer a união entre a sola e o barbante, eu vou prender este barbante por trás desse forro. Por quê? A gente vai poder, para poder fazer essa parte de cima. Então, faça assim, ó. Ela está aqui, ó, de frente, escondendo a parte de baixo, entre a sola e o barbante. Vou fazer um nó, deixando uma ponta para poder fazer o remate. A parte de dentro, assim, ó. Esconde ela. Faz uns nó nela. Assim, só para ela não soltar. Não corta muito, assim. Deixa essa ponta, que se ela ir mexendo, ela não vai soltar. Ela vai ter, né, uma quantidade aí bacana para poder movimentar. Então, deixa o fio assim, e depois nós vamos trabalhar nele aqui, ó. Então, essa parte, essa linha, eu vou colocar ela no agulha de tapeçaria. Coloquei na agulha. São 2 fios que nós vamos trabalhar, mas apenas um vai fazer a união. Ela está solta, deixa eu te mostrar, não foi feito um nó nela na ponta. Está assim, na medida que a gente vai trabalhando, ela vai subindo. A gente vai controlando aqui, ó. Então, deixa eu mostrar para você bem de perto para você entender. Nessa parte de cima, nós vamos trabalhar assim, ó, pegando em cada ponto baixo, pegando, passando em 2 argolas desse jeito, olha. Assim, ó, na parte de cima. Não vai ser nenhuma argola desta e nenhuma só assim. Vai ser passado nas duas. Em cada ponto baixo, 2 argolas. Agora, na parte de baixo, a gente não vai trabalhar nas 2 argolas. Nós vamos pegar mais embaixo. Deixa eu ver se dá para você entender e ver bem aqui, olha. Vamos trabalhar aqui, ó. Nessa região. Aqui assim.
não vai ser nessas duas argolas, é um pouquinho mais abaixo, aqui, não aqui. Vai ser passada a agulha aqui, ó. Então, eu vou colocar mais certinho possível o fio do barbante estar aqui, ó, que é o do cone, que nós vamos fazer essa parte que está presa, que está o fio. Deixo ele aqui de ladinho e vou colocar mais certinho possível. E essa parte de cima, eu vou prender com o marcador, assim. Se você não tiver, pode ser uma linha. Não se preocupe, às vezes parece que não vai dar certo e fica um pouquinho menor. É melhor ainda, porque ele vai esticar e fica perfeito. Só você fazendo mesmo para poder tirar suas, né, próprias conclusões. Então, está a agulha aqui. Eu vou passar, olha, por dentro, ó, bem abaixo mesmo, o fio. Aqui, olha. Vou vir no meio, passando nas duas argolas do barbante de cima. E puxo. Então, vai passar os dois fios, olha, tá aqui os dois fios, mas vai ficar apenas um apenas, e puxo. E fica assim. De cima para baixo, não assim voltando de novo, de cima para baixo, passo nas duas argolas e vem bem embaixo, bem abaixo, olha. Não aqui nesse acabamento, não passa, porque senão não vai ficar legal. Vai ficar cheio de remendo aí, não vai ficar legal. Então, olha, puxa, assim. Coloca o dedo, faz com calma, porque se puxar rápido, o que que acontece? Ele acaba fazendo nó e tem que ficar toda hora, né? É ruim, não é legal. Fica atrasando o serviço. Então, olha só, passa assim, ó, com o dedo. E ele não embola, ó. Tenho certeza que ele foi direitinho para não ficar nenhum nozinho aqui de baixo. Puxa firme. Não precisa ter medo, só não põe muita força, né? Assim, uma força legal. Agora, de cima para baixo. E puxa. De baixo para cima. Aqui pode ser em qualquer lugar, mas o importante é que todos aqui, ó, pontos baixos, cada um tem que ser passado o fio. Aqui não tem problema, não precisa. O importante é você colocar abaixo desses pontos das duas argolas, que nós vamos trabalhar nele aí em cima com o barbante. Então, puxa. Novamente, ó, de baixo para cima, próximo ponto baixo. Encaixa e puxa. Então, assim, eu vou fazendo por toda a volta. Na hora que o trabalho começar a querer descer, você puxa pra cima de novo. E vai fazendo um fechamento todinho, por toda a volta. Quando chegar mais ou menos nessa parte, ó, vai puxando o fio. Na hora que o fio tiver esse barbante fazendo assim, você puxa ele na região aqui onde começou, né, o fechamento. Nós vamos começar a trabalhar nele depois. Então, eu vou fazer toda a volta, olha. Não é difícil, só você voltar o vídeo. Se você tiver dúvida, volta nessa parte para poder fazer o resto. É do mesmo jeito. Então, olha só. E puxa. Então, eu vou fazer o meu e já volto com você. Terminando de fazer o fechamento, ó, mostrando para você que não tem nada lá dentro, ó, cola. Olha como fica o fechamento, fica maravilhoso. Então, vou continuar fazendo aqui o fechamento até o final. Terminando, eu vou fazer mais uns 2 nozinhos aqui nesse final. Olha.
Já terminei toda a volta, mas vou voltar de novo aqui para poder arrematar. Aí, nesta parte, eu escondo bem aqui, ó, bem escondido. Pode ficar tranquilo que mesmo sendo do lado de fora, ele fica muito discreto. Faço aqui, ó, desse jeito. Corto o fio, deixando apenas uma pontinha, bem de leve, com o isqueiro bem com calma mesmo, e queima. E ele fica, olha só, quase não dá para perceber. Fica bem de pertinho mesmo para poder ver, ó. E agora nós vamos trabalhar com o fio barbante número 6. Agora, para trabalhar a primeira carreira com o barbante, eu vou estar trabalhando com a agulha número 3. Mas se você tiver a 3,5 e conseguir fazer por toda a volta, você pode trabalhar ela completa. Então, a primeira carreira você trabalhando com a 3 e em seguida eu vou trabalhar com a número 4. E eu esqueci de dizer, mas a numeração é 39 e 40. Vou encaixar a agulha nesses pontos. Deixa eu te mostrar primeiro, para você entender. Nós vamos trabalhar em cada ponto baixo, pegando as duas argolas, assim, olha. Em cada ponto baixo. Então, eu vou encaixar a agulha, os dois primeiros pontinhos aqui. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Consegui. Encaixei a agulha, ó, pegando as duas, passando nas duas argolas. Puxo o fio e vou fazer apenas uma correntinha. No próximo ponto baixo, eu vou fazer assim, olha. Um ponto baixo. Aqui eu tenho uma diminuição. Então, no próximo ponto baixo, vou passar a agulha, puxo o fio, não vou passar nessas duas argolas, novamente, passo a agulha nas duas argolas aqui, ó, da linha polipropileno, puxo a linha, eu vou ter 3 argolas na agulha, eu laço a linha e passo nas 3. Então, vou ter outra diminuição. Por quê? Se eu fazer pontos baixos por toda a volta, nessa parte, ela vai abrir. E ela precisa pegar nessa parte do... Deixa eu ver aqui. Calcanhar, né? Aqui do pé. Então, ele vai ficar muito aberto e vai ficar saindo do pé. Então, é importante fazer essa diminuição. No meu, foi feito 10 diminuições desse lado e 10 do outro. Se você fizer numeração menor, eu não sei se serve do mesmo jeito. Você vai precisar de fazer 9 ou 8 diminuições. Então, você vai ter que fazer o teste. Vai ter que fazer a volta, colocar no pé, assim, na cada carreira que você fizer, para ver se vai dar certinho. Se você fizer a mesma numeração que a minha, você segue. Pode acontecer de dar alguma diferença por causa da tensão do ponto. Se o seu ponto for mais solto, mais apertado. O meu é mediano, nem solto demais, nem apertado. Então, tem esse detalhe também. Então, você vai ter que fazer e experimentando para poder saber e descobrir aí. Então, o meu vai ser 10 diminuição desse lado, 10 do outro. Talvez aí 38, 37, 38 pode ser 9 ou 8. Então, você vai ter que testar. Então, vou fazer, olha, novamente, ó, passando a agulha. O próximo ponto baixo, ó, passando nas duas argolas. Esse, olha, eu não tô mexendo com essa parte aqui do barbante. Estou trabalhando apenas em toda a volta. Por isso que eu falei, olha, para passar embaixo, porque ele fica livre para a gente poder trabalhar nele, olha só. Se tivesse passado em cima, a gente ia ter dificuldade aqui de passar. Então, ele está todo aqui preparadinho para a gente passar a agulha para poder fazer os pontos baixos.
Então, vou fazer assim, ó, novamente, puxo o fio, passo a agulha novamente no próximo ponto baixo, puxo o fio, e eu vou ter 3 argolas, laço a linha e passo nos 3. Então, vou ter mais 3 diminuição. Então, tem 1, 2, 3. Vou fazer novamente. E passo. 4, diminuição. Passo nas 2 argolas, puxo o fio, novamente. Colocar, por ele ser amarelo, vou colocar em cima dessa parte de crochê, ó. Laço e passo nos 3. Aqui ficou um pouquinho solto. Puxo o fio aqui para ele ficar mais. Faço assim. Novamente. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para você. Laço e passo nos 3. Novamente. Então, vou fazer assim até ficar 10 diminuições. Até nessa parte, mais ou menos, eu volto com você. Terminei de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diminuições. Então, cada 2 ficou 1. Na próxima queda que a gente fizer na parte de cima, vai ter diminuição. Então, no próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, normal. E no próximo, eu vou passar o fio novamente, assim, outra diminuição. Então, daqui em diante, vai ter um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, uma diminuição, ponto baixo. Na próxima carreira em cima, vai ter ponto baixo em cima do ponto baixo. Agora, na próxima, ó, vai ter outra diminuição. Passo a agulha, diminuição. Então, 2 ficou em 1. A próxima carreira vai ser um ponto baixo em cima de 2 pontos baixos. Mas, na verdade, que virou um ponto baixo, porque teve uma diminuição. Porque se eu fizer ponto baixo por toda a volta, lembra que o barbante ele é grosso, comparado com a linha de polipropileno. Então, o que vai acontecer? O trabalho vai fazer assim, ó, vai abrir. Então, ele precisa pegar, né, o nosso pé certinho, acompanhar o formato do chinelo. Então, vou seguindo aqui, ó, um ponto baixo, ponto baixo. Na próxima, uma diminuição. E passo nos 3. Novamente, um ponto baixo. Então, gente, eu vou fazer assim, ó, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo por toda a parte dessa região, até chegar nesta parte, faltando 20 pontos baixos, eu vou transformar ele em 10 pontos baixos. Então, vou fazer por toda a volta, até nessa parte, desse jeito, olha, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo. Beleza? Qualquer dúvida, volta nessa parte e faça o resto até chegar do outro lado. Terminei de fazer a volta até nessa parte, que eu vou fazer as diminuições direto. Então, eu contei, olha, desta parte, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, ó, até inteirar 20. E assim, eu vou fazer 2 em 1. Então, aqui eu vou seguir fazendo. Pegando assim, laçando a linha, né? 2 argolas, passa a agulha, laço a linha, 3 argolas na agulha, puxo a linha, laço, né, e passo nas 3. Novamente,
3 argolas na agulha, laço a linha e passo nas 3. Então, eu vou fazer assim, deste jeito, desta forma, até o final, puxando 2, 3 argolas na agulha e passo o fio nas 3. E assim, vou fazer até nessa parte e volto com você. Então, foi feita as 10 diminuições, contando, olha, tem uma aqui, um ponto baixo sozinho, né? Depois teve uma diminuição e logo depois as 10. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de um lado e 10 do outro. E vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto baixo, olha, que foi feito de início. Opa! Fechar aqui fazendo ponto baixíssimo. Agora, eu vou trocar de agulha a número 4, porque eu tenho dificuldade de trabalhar com a 3. Eu só trabalhei com ela aqui na primeira carreira, porque não teve jeito mesmo de trabalhar com a 4, senão eu tinha trabalhado com a 4 mesmo. Então, vou trocar com a 4. E vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. E vou passar aqui, ó, nesse ponto baixo, vou trabalhar em cada uma, passando nas 2 argolas, nas 2, assim, ó, argolas. Fazendo ponto baixo. Ponto baixo, em seguida, em cada ponto baixo, um ponto baixo. Então, vou fazer desse jeito por toda a volta, até nessa parte, e volto com você. Terminei de fazer toda a volta, olha como fica. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha que foi feita de início desta carreira. Então, eu estou fechando aqui com 77 pontos baixos por toda a volta, contando assim, ó, 1, 2, 3, assim, certinho. Se você estiver fazendo a mesma numeração que a minha e der 78, não se preocupe. O importante é os dois ser a mesma numeração por toda a volta, para poder ficar igual, né? Porque é um par, então tanto um quanto o outro tem que ficar do mesmo tamanho. E lembrando que por toda a volta, quando for fazer os furos, que eu ensino no outro vídeo, é muito importante 1 e 1 centímetro de separação. Porque se furar sem fazer marcação, a numeração, a parte de cima, a quantidade de pontos baixos vai dar diferença também. Gente, eu coloquei esta cor porque ela já estava desta forma, então fui fazer um teste e acabei deixando desse jeito mesmo. Mas o legal seria essa cor ou esta cor, olha só, para ficaria melhor. Mas para você ver que dá certo também, porque ela é uma cor neutra, né? É um bege. E querendo ou não, a palmilha também, o solado, né? É um cremezinho, assim, acabou dando certo. Mas ficaria melhor ainda se fosse assim, olha só. É só para você ter uma noção. Nessa carreira, vai mudar um pouco. A cada espacinho, vou mostrar para você ver, nós vamos trabalhar dentro dele, olha. Assim, ó. Para passar a agulha, ao invés de ser nos pontos baixos, essas 2 argolas, nós vamos passar aqui, ó, onde foi feito os pontos baixos, olha. Vamos fazer pontos baixos, porém passando a agulha embaixo. Passando ela aqui, ó. Encaixa a agulha, puxa o fio e vou fazer um ponto baixo alongado. Novamente, olha, em seguida,
próximo ponto baixo, ao invés de pegar em cima, pega um pouco mais abaixo, encaixo a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo alongado. Novamente, encaixo a agulha, puxo o fio, passo nas duas argolas. Então, vou fazer desse jeito, por toda a volta, sem aumento, sem diminuição. Assim, olha só. Eu acredito que não precisa fazer até, né, toda a volta. Vou fazer o meu todinho e já volto. Terminando de fazer toda a volta, olha que ponto maravilhoso, ele fica uma estrutura incrível. Então, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, no ponto baixo, né, próximo aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntinhas, e em cada ponto baixo alongado, eu vou fazer um ponto baixo. Passo nas 2 argolas. Agora nessas 2 argolas em cima, nós vamos trabalhar em cada uma. Aqui, olha. Não vai ser aqui nessa parte, nesta. E vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto alongado, um ponto baixo. Espero que você esteja vendo bem. Ponto baixo. Então, vou fazer assim por toda a volta. Já volto com você. Cheguei no final, depois de ter feito toda a volta com os pontos baixos. Vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha que foi feita de início nessa carreira. Fecho com ponto baixíssimo. E novamente, eu vou passar a agulha, ó, mais embaixo. Nós vamos trabalhar pegando nessa parte novamente. Nesta aqui não, embaixo. E vou fazer assim, ó, ponto baixo alongado. Em cada pontinho, ó. Faço um ponto baixo alongado. Então, vou fazer desse jeito, ponto baixo alongado por toda a volta. Vou fazer todo o meu e já volto. Terminei de fazer. Olha que lindo que fica esse trabalho. Para mim, essa altura é o suficiente, mas se no seu precisar, você vai ter que fazer mais uma volta de pontos baixos, depois outra de pontos baixos alongado, do jeitinho que foi feita essas carreiras. Eu vou parar por aqui, vou fechar com ponto baixíssimo. Nesse ponto baixo, ó. Opa, alongado. Passando aqui nas 2 argolas. Puxa o fio e corta. Esta ponta, eu vou esconder ela do lado de dentro. Coloco ela nessa agulha de tapeçaria, a maior. E já escondo ela aqui, olha. Por dentro. Pode dar um nó se você quiser. Assim, ó. Encaixe ela aqui dentro.
puxa, corta, deixa uma pontinha, né? Vai ficar do lado de dentro mesmo. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho a mais, porque vai movimentando assim, ele fica firme. Então fica assim, gente, olha que coisa mais... Fica perfeito. Ele fica grossinho. Só você fazendo mesmo para sentir aí. Que ele fica bem firme. Então agora nós vamos trabalhar nessa região. Agora eu preciso de 10 pontos baixos de um lado e do outro. Então coloquei aproximadamente a agulha o mais reto possível e contei, olha, onde encaixei a agulha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou colocar o marcador deste lado, porque eu vou começar a trabalhar, é muito importante, deste lado, não daqui para lá, de lá para cá. Vou colocar o marcador sabendo que eu tenho que parar nessa parte. E agora eu conto, coloco o marcador aqui na frente, pegando 1, 2, 3, 4, separando aqui, olha, pontos baixos. E conto, onde está essa agulha, contando assim, olha, depois da agulha. 1, 2, 3, 4, até nessa parte, antes do marcador, 27 pontos. Depois do marcador, 1, 2, 3, contando, até antes do marcador, 27 também. Então, eu tenho 27 de um lado e 27 do outro. E é muito importante os dois ter a mesma quantidade. Mas se acontecer por causa de um pontinho, eu acredito que não faz muita diferença. Mas se for 2, 3, aí sim vai fazer diferença. Então, eu vou prender a linha nesse ponto baixo. Vou retirar a agulha. Vou deixar uma quantidade, olha, que dê a volta assim e dê para me rematar essa ponta, que nós vamos esconder essa parte todinha aqui, olha. É muito importante você esconder esse fio aqui, porque ele vai dar uma estrutura bacana aí no seu pé. Vou estar prendendo a linha. Vou fazer uma correntinha, mas no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui contando um ponto baixo. E esse fio, eu vou esconder ele aqui, ó, por baixo. Enquanto eu estiver fazendo os pontos baixos. Então, em seguida, continuando aqui com a mesma agulha, a número 4, não mudei. E vou fazer pontos baixos até nessa parte do marcador. Passando assim, ó, a linha. Unindo aí junto com pontos baixos. Então, vou fazer desse jeitinho. Até chegar na parte do marcador e já volto com você. Terminei até a parte do marcador. Não remata esse fio, que ele é importante para você puxar assim, olha o que acontece. Para depois, por último, quando essa parte estiver feitinha, você vai colocar no pé e vai puxar. E ele vai dar uma, como se diz? Vai moldar no seu pé. Aí tem esse fio e tem mais um que nós vamos fazer na parte de cima. Então, eu vou virar o trabalho. Esse eu vou pular, não vou fazer ponto nele. Vou fazer neste. Então, não vou fazer o ponto alongado aqui, olha, senão ele vai seguir reto. Eu vou fazer aqui, porque ele vai diminuir. Vai fazer isso aqui, ó. Então, vou vir nesta parte aqui, ó, próximo ponto baixo, e vou pular esse ponto baixo. Vou vir com a agulha e vou fazer um ponto baixo alongado. Vou fazer assim, ponto alongado, até chegar nessa parte, eu volto com você. É do mesmo jeitinho que foi feito na parte de baixo. Ponto alongado, ponto baixo alongado. Chegando no final, falta 2, 1, 2. Vou fazer apenas neste, o último não vai ser feito, que ele também vai ter uma pequena diminuição. Vira o trabalho
Não vou fazer neste, vou pular também e vou fazer no próximo. Um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo, pegando nas duas argolas. Até chegar nessa parte também, eu volto com você. Chegando no final, vou fazer o último ponto baixo. Aqui, ó, passando nas duas argolas. Viro o trabalho. Vou pular o primeiro no próximo. Vou fazer um ponto baixo alongado. E vou fazer desta forma, novamente, por toda essa parte aqui da carreira. E já volto com você. Chegando no final, vou fazer mais um ponto baixo alongado. Então, observe que ele deu uma diminuição, tanto de um lado quanto do outro. Viro o trabalho novamente, pulo o primeiro, não vou fazer, venho no próximo, ponto baixo, pegando as duas argolas e faço um ponto baixo. E vou fazer assim, ponto baixo em cima, por cima de cada ponto baixo. Vou fazer o meu e já volto. Chegando no final novamente, fazer o último ponto baixo com você. Viro o trabalho. Pulo primeiro, no próximo, vou fazer um ponto baixo alongado. E assim vou fazer por toda esta parte. E já volto. Vou fazer o último ponto baixo alongado. E corto o fio. Deixo uma ponta para fazer o arremate. E da mesma forma, escondo ele aqui na parte de dentro. Porque depois que fecha, já fica mais complicado, né? Mas se caso você ainda não tem certeza que o trabalho vai ficando legal, deixa para arrematar depois. Porque vai arrematar e não ficou do jeito que você quer, o que que acontece? Vai ficar difícil ter que, né? Além de desmanchar, ter que tirar os nós em tudo que foi feito. Aí fica mais difícil. Então, se você tem certeza aí que está ficando legal, aí você pode arrematar. Se não, depois esses fios que vai ficar aqui, ó, do lado de dentro, você puxa eles para fora e arremata eles do lado de dentro aqui, ó, do lado de fora e joga ele para dentro. Vem com esses fios assim, ó, puxa com a agulha e vem com a agulha de tapeçaria encaixando ele aqui por dentro. Você pode fazer assim também. Agora nós vamos trabalhar nessa parte da frente. Deixa uma ponta para fazer o arremate. Dou uma laçadinha na linha. E vou prender essa parte onde está o marcador. Porém, eu não vou trabalhar nas duas argolas. Vou pegar apenas a de dentro. Vou trabalhar em cada uma. Então, vou prender ela, onde está o marcador, pegando apenas uma argola. E faço um ponto baixíssimo. Assim, ó. E no próximo ponto, pegando apenas uma argola, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, pegando apenas uma argola,
eu faço um ponto baixo. Tiro esse marcador. E vou fazer um ponto baixíssimo nessa argola. Joga essa linha para trás, assim, por trás. E na próxima argola eu faço outro ponto baixíssimo. Viro o trabalho. E nesse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo pegando as duas argolas. Não vai ser uma só apenas, duas argolas. E faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, outro ponto baixo. No outro ponto baixo. Então, observa que a gente tinha pegado 4 pontos baixos, né? Então, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixos, um ponto baixíssimo. Então, agora tem um ponto baixíssimo, 3 pontos baixos, olha. 1, 2, 3. E nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, na segunda carreira, vai ter 3 pontos baixos. Então, cuidado para não pegar aqui, ó, na mesma argola, que está aqui, ó, ponto baixíssimo, vem na outra, na próxima, pegando apenas a argola, uma apenas, e faço um ponto baixíssimo. Na próxima, outro ponto baixíssimo. Viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo, olha, em cima desse ponto baixo, pegando nas duas argolas. Vou passar a agulha nas duas argolas, puxo o fio e faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Novamente, outro ponto baixo. Então, na terceira carreira, eu vou ter 3 pontos baixos, ou seja, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer outro ponto baixíssimo, ó. Aqui tem um ponto baixíssimo. Na próxima argola, pegando apenas uma. Próximo ponto baixo, né? Alongado. Então, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, no próximo ponto baixo alongado, pegando apenas uma argola, passando a agulha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo, olha, bem aqui pertinho, ó, do ponto baixíssimo, ó, ponto baixo. Não faça nesse, porque senão vai diminuir. Ele tá crescendo. Se você fazer nesse, ele vai diminuir. Na próxima carreira, um pontinho a menos. Então, vou aqui, ó, no próximo ponto baixo. Passando nas duas argolas. E faço um ponto baixo. Ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Então, a cada carreira, ele vai crescer um ponto baixo. Aqui, olha. Ponto baixo. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Não faço nesse aqui, ó. Tanto é que já tá até um pouquinho maior, né? Porque já foi forçando aqui, feito um ponto baixíssimo. Então, venho aqui, pegando apenas uma argola, faço um ponto baixíssimo. Novamente, para poder virar o trabalho, faço outro ponto baixíssimo. Aquele é para fechar, o segundo é para virar. Então, viro. Aqui no próximo ponto baixo, olha, ponto baixo. Próximo ponto baixo. Ponto baixo. Novamente, baixo. E aqui, ó, quase chegando no finalzinho, outro ponto baixo. Sempre tem que fazer nele também. Então, ele vai formando aqui, ó. Depois ele se ajeita aqui no formato do chinelo. E vou fazendo um ponto baixíssimo
no próximo ponto baixo alongado, pegando apenas uma argola. Faço um ponto baixíssimo para virar, um para fechar e outro para virar. Viro, faço aqui um ponto baixo, o próximo ponto baixo. Então, gente, eu vou fazendo assim, desse jeitinho. Qualquer dúvida é só voltar o vídeo. Vou fazer algumas carreiras e volto com você te falando quantas carreiras que foi feito. É do mesmo jeito, a diferença é que ele vai crescendo. Cada carreira, ele aumenta um ponto. Então, vou fazer os meus e já volto com você. Terminei de fazer algumas carreiras, no total 14. Na 15ª carreira, eu já vou fazer uma diminuição. Mas no seu ponto, eu não sei, você vai ter que colocar no seu pé ou de quem você estiver fazendo e ver se tá legal aí, se tá confortável, porque aqui começa a diminuir um pouco. Fechei com ponto baixíssimo, vou fazer mais um ponto baixíssimo para virar o trabalho. Viro. Ao invés de eu fazer ponto baixo nesse pontinho, vou fazer no próximo. E assim eu vou ter uma diminuição. Então, vou fazer ponto baixo em cada ponto baixo. Até nessa parte volto com você. Chegando no final, esse último também eu não vou fazer. Vou pular ele e vou vir direto pro ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo. Faço um outro ponto baixíssimo para poder virar o trabalho. Viro. E agora, eu vou fazer normal. Vou pegar agora no próximo, não vou pular. E vou fazer um ponto baixo. E assim, eu vou fazer ponto baixo por toda a carreira. Espero que você esteja vendo bem. Vou fazer até o final e já volto. Chegando no finalzinho, eu vou fazer aqui, ó, ponto baixo no último aqui. Não vou pular ele também. Ponto baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Próximo ponto, nesse ponto baixo, alongado, pegando apenas uma argola. E puxo. Viro o trabalho. Vou pular o primeiro. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Do mesmo jeito, ponto baixo. E assim eu vou fazer pontos baixos até o final e já volto. Chegando no final, vou pular este também do mesmo jeito e vou fazer um ponto baixíssimo. Para poder fazer o fechamento e vou fazer outro ponto baixíssimo para poder virar o trabalho. Viro. E vou fazer ponto baixo no próximo aqui, no próximo pontinho. Então, isso depende muito, você vai tirando, experimentando, tirando a medida para ver se aqui vai ficar apertado, se vai ficar sobrando. Você vê que tá legal, você pode diminuir, pode continuar. Não tem uma regra, vai de acordo aí com o que você precisa. Então, vou fazer pontos baixos até o final e volto com você. Terminando aqui, eu vou fazer o último ponto baixo e a última carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo. A quantidade de carreira é o que você precisa fazer, tá? Então, aqui tem, no total, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras.
mas no seu pode ser 17, 19, o que você quiser, assim, mais fechadinho, se quiser, às vezes, um pouco mais acima. Você vai escolher. Você vai controlar aí as carreiras que você vai querer. Agora eu vou estar trabalhando nessas argolas. Observe que tem uma marcação. Lembra que a gente pegou apenas uma argola de dentro? Nós vamos trabalhar nela agora, olha, pegando essas argolinhas. Então, terminei aqui de fazer o ponto baixo. Vou vir aqui na mesma direção, olha, do ponto baixo, nessa argola. Na mesma, ó. E vou passar a agulha aqui. Deixa eu ver se dá pra você ver. Eu vou puxar um pouquinho o fio. Chegar mais de perto aqui pra você ver, olha. Vou dar um zoom aqui, eu acho melhor. Olha, aqui está a agulha. Vou puxar um pouco o fio. E vou passar a agulha aqui, ó, nessa argola. E vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima argola, passa a agulha, puxa a linha e faça um ponto baixíssimo. Passa a agulha na argola, puxa a linha, ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer por toda a volta, até chegar nessa também, nessa mesma direção. Vou fazer o meu e já volto. Vou fazer o último ponto baixíssimo, que está na direção onde está o ponto baixíssimo, né? Você lembra, olha. Então, vou fazer aqui ponto baixíssimo. Vou virar um pouquinho de lado, vou pegar aqui, ó, esse ponto baixo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Viro o trabalho. E vou fazer pontos baixos em cada ponto, um ponto baixo em cada ponto baixo alongado. Assim, ó. Até chegar nessa parte, volto com você. Chegando nessa parte, vou pular esse pontinho e vou na carreira aqui, ó, da diminuição. E faço um ponto. Essa pontinha, puxa ela para fora e vou fazer um ponto baixo. Em cada carreira eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Então, no total, 3 pontos baixos, olha, nessa diminuição. Chegando aqui na parte de cima, eu vou fazer pontos baixos em cada ponto baixo alongado. E vou seguindo fazendo assim, até chegar nessa parte e volto com você. Chegando no final, ponto baixo, na parte reta, viro de lado. Agora, nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima carreira de baixo, outro ponto baixo. Nessa outra carreira, mais um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo, olha, novamente do mesmo jeito, por toda, onde tem os pontos baixos alongados. Chegando aqui, eu já volto com você. Cheguei nessa parte, vou fazer o último ponto baixo. Vou fechar com ponto baixíssimo nesse ponto baixo. Agora, eu cortei um pedaço de linha, um tanto que você faça assim, ó, dê a volta nessa parte, ó, que entre os pés, ó, assim, e deixe um tanto legal aí para poder fazer o arremate. Vou pegar essa ponta, deixando um tanto assim, olha, aproximadamente, e vou prender ela aqui. Mas antes disso, eu vou fazer um ponto baixíssimo, que ó, viro de lado,
nesse ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo e viro. Esta ponta que eu cortei, esse pedaço de linha, né? Coloco aqui, ó. Vou prender ela aqui, fazendo pontos baixos. Até chegar nessa parte eu volto com você. Lembrando com o fio, com esse fio que eu cortei, vou unir, vou colocando ela aqui por dentro. Porque ela vai servir de ajuste para poder encaixar no pé. Então, chegando aqui eu volto com você. Cheguei aqui no final desta parte, né? Mas a linha está aqui. Vou fazer o último ponto baixo. E vou prender com ponto baixíssimo, olha. No próximo ponto baixo. Encaixo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho. Vou fazer um ponto baixíssimo, olha, bem aqui. Nesse próximo ponto baixo, passando nas duas argolas. E faço um ponto baixíssimo. Viro. E essa linha continua. Eu vou ir trabalhando com ela por toda a volta, olha, essa aqui que a gente cortou. E é essa que a gente está trabalhando com pontos baixos. E agora eu vou fazer pontos baixos alongado. Passando nesta parte, olha, não é em cima aqui nessas argolas. Vou passar aqui, ó, em cada ponto baixo, um ponto baixo alongado. Ponto baixo alongado. Próximo ponto, ponto baixo alongado. Mais uma vez. E assim eu vou fazendo até chegar nessa parte e volto com você. Chegando aqui nessa parte, eu vou direto para esse, ó, ponto baixo, vou passar a agulha, encaixar a agulha, puxando o fio, e o outro já está, ele está ainda aqui, ó, eu estou trabalhando com ele, e vou fazer um ponto baixo alongado. Novamente, ponto baixo alongado. Então, em cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo alongado. Então, essa parte eu vou fazer até aqui e já volto. Chegando nessa parte, vou fazer novamente ponto baixo alongado. Do mesmo jeito, vou fazendo até chegar aqui e volto com você. Chegando aqui, olha, onde está os dois fios unidos, eu vou fazer ponto baixíssimo, aqui assim. Viro. E vou fazer um ponto baixíssimo nesse ponto baixo. Opa. Nesse ponto baixo. Viro novamente. Deixo esse fio aqui, os dois reservado. Laço. Venho aqui, ó, no ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Se você não quiser fazer esse formato, não precisa. Você termina aqui com ponto baixíssimo, terminou. Mas se você quiser fazer esse detalhe de pontos altos, aí você continua. Então, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar e um ponto alto sozinho em cada, ou seja, um ponto alto
em um ponto baixo e 2 pontos altos em um ponto baixo. No próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, um ponto baixo. Então, é 2 pontos baixos. É um ponto baixo, ó, um ponto alto em um ponto baixo, 2 pontos altos em um ponto baixo. Então, vou fazer assim até chegar nessa parte e volto com você. Terminando, ó, de fazer todos os pontos altos, e vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Corto o fio, deixando uma ponta para o remate. E essa ponta que sobra, escondo ele aqui por dentro. E esse fio, tanto esse quanto esse daqui, ó. Essas duas pontas e essa aqui eu falei para você não arrematar, ela você vai colocar agora, encaixar no seu pé. Você vai puxar, ele tem uma regulagem nessa região. E essas duas pontas, ela tem regulagem por toda a volta. Você vai colocar no pé, você vai puxar assim, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Você vai ver o tanto que fica confortável, nem apertado demais, nem solto demais. Você vai puxar esses dois fios, ó, essas duas pontas, parte de dentro. Você vai calçar e vai fazer isso. Na hora que você vê que ficou legal, está bacana, você vai fazer 2 nozinhos, assim, ó, 2 vezes. E as pontas você vai esconder ela por dentro. Aí, sem fazer isso, ele fica bom, mas em algum momento ela vai ficar querendo soltar. Agora, desse jeitinho, ela vai ajustar no seu pé, você fazendo isso. E fica muito bacana, ela fica leve, fica quentinha, é perfeito. Você realmente vai... Na hora que você fizer, você pode falar aí nos comentários como é que é. Ficou assim, sem palavras, ficou maravilhosa no pé. Então, só fazendo aí para você saber. Então, fica assim. Eu vou ajustar o meu, vou fazer os arremates e já volto. Terminei de fazer os arremates todo. Agora, nessa parte da frente, você escolhe o que você quer colocar, se quer deixar sem nada, uma fita, um cordãozinho com 2 pérolazinhas na ponta, um laço, não sei, algum detalhe que você queira. Eu vou colocar essas pérolazinhas. Eu cortei um fio que dê para poder colocar elas e colocar, puxar por dentro, né? Pro lado de dentro e deixando uma ponta aí para o arremate. Barbante mesmo, da mesma cor, número 4. Vou encaixar a agulha. Ele tem um furinho. Deixa eu ver se dá para você ver aí. Encaixo a mais fininha, né? 1,25 ou 1,75. Puxo e vou colocando elas dentro, passando o fio por dentro delas, né? Então ela vai ficar assim. Então eu vou colocar todas elas e já volto. Coloquei todas, elas ficam desta forma. Venho aqui, ó, coloco mais ou menos aproximadamente no meio, nessa região, aqui na onde foi feito os pontos alto, na carreira de pontos alto, e puxo essa ponta para dentro. Coloco assim aproximadamente no meio e o outro puxo do mesmo jeito. Os dois
as duas pontas está do lado de dentro. Coloquei a agulha de tapeçaria, olha, passei o barbante nele e vou fazer alguns nós do lado de dentro, escondendo o fio. Desse jeito. Então, vou fazer assim, ó, aqui e nessa outra ponta também, e já volto com você. Terminei de colocar as pérolas, olha que fofo que fica. Realmente vale muito a pena estar fazendo esse sapatinho. Espero que você goste, faça, consiga fazer direitinho. Eu tenho explicado aí da melhor forma possível. Começou a escurecer aqui. Espero que não tenha atrapalhado aí você fazer. Um forte abraço e até a próxima.